Olá pessoal, a gente está de novo aqui nessa manhã para retomar o nosso estudo do livro de Romanos. A gente hoje vai estar dando sequência no capítulo 11, como a gente tem falado nos últimos domingos, e tem sido um bom tempo aí para a gente estudar o livro de Romanos e tem edificado bastante a vida da gente. Como a gente falou nas últimas aulas, existem 3 capítulos que são muito conectados, que são os capítulos 9, 10 e 11. Hoje a gente vai estar lendo e falando sobre o capítulo 11 e a gente já passou, está caminhando para o final do livro e a gente vai agora entrar no capítulo 11 e perceber a continuidade da mensagem de Paulo para aquela igreja que estava em Roma. Lembrando que era uma igreja que Paulo ainda não tinha visitado, ele tinha o desejo de estar com eles. Era uma igreja que estava na capital do império, ou seja, uma igreja rica em diversidade cultural, enfim, com várias influências, como qualquer igreja no centro de uma grande capital. E Paulo, no capítulo 11, ele continua falando, e especialmente aqui agora, ele está dando uma mensagem para os judeus dentro da igreja, e essa mensagem também, óbvio, alcançando os gentios ali dentro da mensagem da igreja de Roma. É interessante que no capítulo 11, Paulo, de novo, como eu falei em aulas anteriores, ele usa aquele interlocutor oculto, onde ele faz perguntas no texto e ele mesmo responde. Era uma forma como Paulo, de uma forma muito lúcida, ele explicava ali suas mensagens. Vamos no capítulo 11 então, que o capítulo 11 ele é longo, mas a gente vai tentar fazer de uma forma bem sucinta. Vamos ler do versículo 1, a gente vai ler vamos separar em 2 partes, do 1 até o 15, depois a gente vai na segunda metade. Diz assim, versículo 1, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere-se a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Vamos parar aqui no versículo 6 para a gente fazer algumas intervenções. Primeiro, Paulo está perguntando, no versículo 1, ele está dizendo, teria Deus rejeitado o seu povo? Ele fala de maneira nenhuma. Ele fala, o que Deus planejou lá atrás continua valendo para o seu povo. E ele faz essa pergunta, ele fala, olha, eu também sou judeu, sou descendente da tribo de Benjamim, eu sou filho de Abraão também. E aí ele vai dizendo para Israel que o plano que Deus tinha para Israel é o mesmo desde o início. Ele só está agora tentando fazer uma explicação melhor para Israel do que eles não tinham entendido lá atrás. E agora ele está dizendo, de novo, decorrendo sobre esse plano de salvação que tinha sido previsto por Deus lá atrás, planejado por Deus lá atrás. E aí ele pega um elemento bem simbólico da história de Israel, que é Elias. O profeta Elias, ele se encontrava, depois de um grande feito que ele tinha passado contra os profetas de Baal, ele agora se viu ameaçado por conta de uma ameaça de Jezabel, quando diz que vai tirar a vida dele por conta do que ele tinha feito contra os profetas de Baal, e aquilo ameaça Elias, isso está lá em 1 Reis 19, e ele fica acuado diante de uma palavra de Jezabel, e Deus fala com ele, falou assim, olha, se você acha que você é o único que não se dobrou, na verdade tem separado 7.000 homens que não se curvaram a Baal, né, que não idolatraram a Baal. Então você não é único, você não é o único remanescente. E por que Paulo vai usar a figura de Elias para falar desse remanescente, que está lá no versículo 5? Versículo 5 ele fala assim, assim pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Quem é esse remanescente? Ele está falando dele, Paulo, judeu. Ele diz o seguinte, olha, e não é só eu, assim como foi com Elias, existem diversos judeus, diversos compatriotas nossos aqui,
que já encontraram a salvação, que são remanescentes fiéis e de fato se curvaram a Jesus Cristo. Ou seja, existe sim um grupo que permanece fiel nos propósitos originais lá de trás. E ele está trazendo essa palavra para a igreja de Roma, dizendo que a salvação de fato era predestinada em Jesus Cristo. E aí, na sequência, ele fala no versículo 6, de novo, algo que a gente já comentou em outras aulas, que diz assim: se é pela graça, aí ele está falando em relação à salvação, né? E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Lembrando que toda vez que ele fala de obras, obras remete a esforço físico, a exaustão, que isso remete à lei. Então ele está dizendo o seguinte: não é mais pela lei. Vocês não precisam mais desse compromisso com a lei foi interrompida, acabou. Lembra que a gente falou que Jesus Cristo consumiu nele a lei está encerrada, ela não tem mais a menor necessidade de ser cumprida. Ela é agora uma referência, um memorial do plano de salvação. Isso vale até para a gente nos dias de hoje. É muito comum a gente ver algumas igrejas querendo se tornar judaizantes novamente, trazer práticas do Antigo Testamento para dentro da igreja, quando na verdade isso é um saudosismo e um preciosismo desnecessário, porque Paulo está dizendo, a lei foi encerrada, agora é pela graça. Então ele está dizendo, não é pelo esforço. Por quê? Por que a lei remete a esforço? Por que remete a obras? Porque você tinha toda aquela etapa de sacrifício, pegar o animal, imolar o animal, cumprir fisicamente todos os mandamentos, né? Ou seja, existia um mandamento social, um cumprimento social da lei, onde você via e ela era exaustiva. E agora Paulo está dizendo, olha, essa eleição do remanescente, para os remanescentes, é pela eleição da graça. Isso chegou até nós. E Paulo está colocando isso exatamente como ele pega o exemplo de Elias, para dizer que existia, naquela época, um grupo de remanescentes fiéis que não se curvaram a Baal e permaneceu firme ao Deus de Israel. Da mesma forma, Paulo está dizendo, sim, eu sou um remanescente, eu sou um judeu da tribo de Benjamim, filho de Abraão, do qual entendi o plano de salvação e hoje tenho a graça pela eleição em Cristo Jesus. Dando na sequência, a gente vai no versículo 7, olha o que ele fala no versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Lembrando que a gente falou um tempo atrás que você pode interpretar que Deus predestinou pessoas ou que Deus predestinou o caminho. Então, quando você olha para essa passagem, olha o que ele fala na parte B. Mas a eleição o alcançou. A eleição que o alcançou, você pode entender que essa eleição é, de fato, a eleição para com Israel e também a eleição da predestinação do caminho que é Jesus Cristo. O caminho predestinado de salvação em Jesus Cristo. E ele vai discorrendo, diz assim, como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam seus olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Essa passagem, os versículos 8, 9 e 10, o que essa palavra espírito de entorpecimento, o que significa isso? Essa palavra no original, ela tem a ver com aquela palavra que é semelhante à picada de um inseto ou de um animal que deixa o homem enfermo, doente. Para a gente que vive na cidade, isso é pouco comum a gente entender isso, mas quem viveu na roça ou no campo sabe que um inseto, quando pica ou morde, você tem febre, você diz aqui a palavra, e aí esse é o contexto que esse espírito de entorpecimento está sendo usado. Ele tira a sensibilidade do homem, ele obscurece a vista, exatamente como ele fala no versículo 10, ele diz que fica encurvado as costas, ou seja, ele está pegando um fato que acontece com toda vez que você é picado por um inseto, e ele fala desse espírito de entorpecimento, ou seja, como se fosse envenenado, um leve envenenamento, né? Quando você é mordido por um inseto que dá febre, e naquela época provavelmente algum inseto mais
peçonhento aí com mais força, com mais capacidade de tirar a sensibilidade do homem, mas o fato é que esse espírito de entorpecimento é um espírito que tira a sensibilidade do homem. Então Deus está mostrando aqui, Paulo está registrando que Deus, de alguma forma, ele diminuiu a sensibilidade no homem para que um propósito maior se cumprisse. Até aí não tem problema nenhum. Você vai dizer, Deus está condenando pessoas? Não, Deus não está condenando ninguém. Ele só é maior em seu propósito, ele é soberano e de alguma forma ele tirou a sensibilidade ou diminuiu a sensibilidade para que um propósito maior acontecesse, semelhante ao que ele fez com o faraó, como a gente viu lá em Romanos 9. Romanos 8 também falava sobre isso. Então, ou seja, ele diminuiu a sensibilidade de Israel para que um propósito maior acontecesse. Lembrando, em nenhum momento houve condenação, até porque a gente vai ver mais aqui na frente, eu vou até antecipar um versículo, se eu não me engano, é no versículo 32, a gente depois vai seguir a sequência aqui normal. Mas o versículo 32 diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, Deus, no seu propósito, aprove usar de misericórdia para com todos. Então, o plano de salvação em Jesus Cristo trouxe misericórdia para todos e não para alguns. Então, dessa forma, o caminho predestinado foi para todos. E essa sensibilidade agora vem para cada um discernir a Jesus Cristo como Senhor. Na sequência, a gente vai no versículo 11, e o versículo 11 diz assim, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo o seguinte, se para aqueles que foram eleitos lá atrás para cumprir uma predestinação, que era o plano de salvação, e ele está falando para Israel aqui, ele está dizendo o seguinte, se a perda de sensibilidade que esse povo teve para que a salvação em Jesus Cristo chegassem para todos, ele diz o seguinte, imagine que momento glorioso será quando esses reconhecerem o caminho da salvação, quando os judeus reconhecerem o caminho da salvação em Jesus Cristo, como ele mesmo, remanescente fiel, diz ter alcançado. Ele fala do quanto isso seria glorioso. No versículo 14 diz, para ver se de algum modo posso incitar a emulação, em algumas versões vai dizer ciúmes no meu povo. Na verdade, Paulo aqui está provocando, está dizendo o seguinte, todo o meu discurso é para provocar os meus irmãos judeus, para que eles percebam que o que foi destinado a eles chegou aos gentios. Os gentios já entenderam, já perceberam e já tomaram posse dessa mensagem. E ele agora provoca os judeus a emulação ou ciúme. Olha, eu estou provocando nos meus irmãos judeus para que eles possam discernir que a salvação chegou em Jesus Cristo. E os próprios gentios já estão aceitando, já reconheceram isso. E aí ele fala, eu estou provocando para que de alguma forma eles também possam aceitar e perceber essa salvação em Jesus Cristo. E aí a gente vai no versículo 15, que diz assim, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Então ele está dizendo o seguinte, que como ele falou lá atrás, que ele gostaria de ser anátema, maldito, para que todo Israel fosse salvo, ou seja, ao ponto de dar a sua vida para que todo Israel fosse salvo, ele volta a dizer aqui, tamanho amor que ele tem pelos seus irmãos compatriotas, pelos judeus, para que pudessem alcançar Jesus Cristo como Salvador.